Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma revisão estratégica. Hoje o nosso tema é cartografia, um assunto que, olha, sempre aparece nas provas e pode ser aquele diferencial para sua nota. Vamos juntos desvendar os segredos das projeções e dos fusos horários e transformar o que parece um desafio em pontos garantidos na sua prova. Para começar, eu já lanço essa pergunta. Parece pegadinha, né? Mas é aqui que está o maior segredo da cartografia. A verdade é que todo mapa que a gente conhece é uma aproximação. Uma tentativa de representar algo que é, na verdade, impossível de ser representado perfeitamente num plano. Entender essa limitação já é o primeiro grande passo para dominar o assunto. Pensa assim, ó. Tenta pegar a casca de uma laranja e achatar ela numa mesa sem rasgar ou esticar. É impossível, não é? Acontece a mesma coisa com o nosso planeta. Para a gente conseguir colocar a Terra, que é uma esfera, num mapa plano, os cartógrafos criaram o que a gente chama de projeções. São métodos para, digamos, desdobrar o globo. O problema? Cada um desses métodos vai gerar algum tipo de distorção. Não tem escapatória. E aqui está o pulo do gato. Todo mapa é fruto de uma escolha, é uma decisão intencional. Por exemplo, um mapa feito para navegação vai dar prioridade para os ângulos corretos, mesmo que isso acabe distorcendo e muito o tamanho dos continentes. Já um mapa para análise geopolítica pode querer mostrar o tamanho real dos países, mesmo que para isso precise deformar o formato deles. Não existe mapa perfeito. O que existe é um mapa certo para o objetivo certo. E por falar em escolhas e objetivos, tem duas projeções que são as verdadeiras estrelas das provas, Mercator e Peters. E olha, elas não são só mapas, não. Elas representam visões de mundo completamente diferentes. Entender essa batalha é simplesmente fundamental. Vamos dar uma olhada nesse comparativo? De um lado, a projeção de Mercator, lá do século XVI, feita para navegação. Ela é conforme, ou seja, mantém os ângulos certinhos. O problema, ela distorce demais as áreas. É por causa dela que a gente cresce vendo a Groenlândia quase do tamanho da África. Só que, na realidade, a África é 14 vezes maior. Essa distorção, claro, acabava favorecendo a Europa, que ficava no centro e parecia maior, o que reforçava uma visão de poder na época colonial. Aí, do outro lado, vem a projeção de Peters. Ela é equivalente, ou seja, mostra as áreas com suas proporções reais. A África aparece no seu tamanho verdadeiro, gigante. Mas qual o preço? Ela deforma o formato dos continentes, eles ficam meio esticados. Se for para guardar uma única coisa sobre projeções para a prova, é esta frase. Anota aí, ela resume tudo. Precisa navegar, traçar uma rota? Mercator. Precisa fazer uma análise social, comparar o tamanho real dos países para entender dinâmicas de poder no mundo? Peters. Simples assim. Beleza, então a gente já entendeu como o espaço é representado. Mas a cartografia não para por aí. Ela também organiza o nosso tempo. Porque vamos combinar? De que adianta saber para onde ir se a gente não souber quando vai chegar? E é aí que os fusos horários entram na jogada. Imagina a confusão. Antes dos trens do telégrafo, cada cidade tinha sua própria hora baseada na posição do sol. Era um caos. Os fusos horários surgiram justamente para padronizar o tempo no mundo. E o sistema por trás deles, você vai ver, é pura lógica e geografia. O princípio de tudo é bem simples e tem a ver com a rotação da Terra. O nosso planeta gira de oeste para leste. O que isso significa? Que os lugares que estão mais a leste recebem a luz do Sol primeiro. Por isso, as horas nesses lugares estão sempre adiantadas em relação aos lugares a oeste. Essa é a regra número 1, a base de tudo. Agora um número para decorar. 15. 15 graus. A lógica é o seguinte, a Terra tem 360 graus, certo? E ela leva 24 horas para dar uma volta completa. Se a gente dividir 360 por 24, o resultado é 15. Isso quer dizer que a cada 15 graus de longitude que a gente percorre, o tempo muda em exatamente 1 hora. Então, o resumo da ópera para resolver qualquer questão é este aqui. Essas são as regras de ouro. O ponto de partida, o marco zero, é o meridiano de Greenwich. Se a gente vai para leste, as horas aumentam, a gente soma. Se vai para oeste, as horas diminuem, a gente subtrai. E a cada 15 graus de distância, a gente muda 1 hora. É pura matemática. Com aquelas regras na cabeça, qualquer questão de fuso horário vira uma receita de bolo. São só 4 passos. Seguindo essa receita, não tem como errar. Vamos ver na prática como funciona? Olha aí um problema clássico de vestibular. Temos a cidade de origem, o destino, as longitudes de cada uma, a hora da partida e o tempo de voo. Vamos resolver isso juntos, passo a passo.
Primeiro passo, achar a distância em graus. Roma está a leste e Brasília a oeste. Atenção aqui, essa é a primeira pegadinha. Como estão em hemisférios opostos, a gente soma as longitudes. Então, 15 mais 45, que dá 60 graus. Se as duas cidades estivessem no mesmo hemisfério, aí a gente subtrairia, ok? Segundo passo, transformar essa distância geográfica em tempo. É agora que a gente usa aquele número mágico, o 15. A gente pega os 60 graus de diferença e divide por 15. O resultado é 4. Isso significa que entre Roma e Brasília existem 4 fusos horários, ou seja, 4 horas de diferença. Agora vem a pergunta de 1 milhão. São 4 horas a mais ou a menos? Como o destino Brasília está a oeste da origem, Roma, o horário lá é atrasado. O tempo volta. Então, a gente subtrai essas 4 horas. No exato momento em que o avião decolou às 3 da tarde em Roma, os relógios em Brasília ainda marcavam 11 da manhã. E para terminar, o passo que muita gente acaba esquecendo e perde a questão, o tempo de viagem. O avião partiu quando em Brasília eram 11 da manhã e ele voou por 11 horas. Então é só somar. 11 da manhã mais 11 horas de voo dá 22 horas. Resposta final, o avião vai pousar em Brasília às 10 da noite. Muito bem, a gente já viu a teoria e colocou em prática. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos focar numa estratégia final. Um checklist rápido para não cair nenhuma pegadinha na hora da prova. Esses aqui são os erros mais clássicos, as cascas de banana que as provas adoram colocar. Então, muita atenção. Leste, o tempo anda para frente, a gente soma horas. Oeste, o tempo volta, a gente subtrai. Hemisférios opostos, soma as longitudes. Achou a diferença em graus? Não esquece de dividir por 15 e, pelo amor de Deus, no final, some o tempo de viagem. Cuidar desses detalhes é o que vai garantir a questão. Essa frase resume bem o espírito da coisa. Questão de fuso horário cai, e cai muito. Dominar esse método significa resolver o problema rápido, sem dor de cabeça e ganhar minutos que são valiosíssimos para o resto da prova. E a gente sabe, no vestibular, tempo é um recurso muito, muito precioso. E para terminar, fica aqui uma reflexão. A gente aprendeu que um mapa não é só um desenho inocente. Ele carrega uma intenção, ele pode moldar a nossa percepção sobre o mundo. Isso nos convida a pensar que outros gráficos, que outros dados ou imagens que a gente vê todo dia também merecem um segundo olhar, uma análise mais crítica. Fica aí a provocação.